Deus. Que o nosso Deus em Cristo nos abençoe nesse dia lindo e maravilhoso. Obrigado, meu Senhor, por mais esse dia, por esse dia tão lindo, tão belo e tão maravilhoso. Obrigado, meu Senhor, por ter me dado uma noite tranquila de sono, por ter acordado e ter encontrado na minha mesa um café colocado pelo Senhor. Obrigado, meu Senhor Deus, por este momento especial, o momento em que eu estou me alimentando da Tua palavra. Ó Deus, mesmo porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E aqui, meu Deus, eu estou te agradecendo por este momento, pela palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu tenho certeza de duas coisas, Pai. Ó Deus, que quando o Senhor libera uma palavra, ou o Senhor está falando conosco, ou o Senhor quer abençoar a vida de alguém. Eu não sei quem o Senhor escolheu para abençoar por meio desta palavra. Eu não sei para quem esta promessa, ó Deus, está acontecendo agora, nesse exato momento. Mas de uma coisa eu sei, que o Senhor vai abençoar, ó Deus, quem ouvir esta mensagem. Eu convido, meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha trazer iluminação sobre esse texto, e de uma forma, meu Deus, visível, ó Deus, que todos possam compreender e entender, o Senhor venha me usar para a Tua glória. Obrigado por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus, eu oro abençoando todos aqueles, ó Deus, que vai ouvir esta oração e que vai ouvir esta palavra. Que o Senhor esteja abençoando, honrando. Só ouve a Tua palavra quem está precisando. Se alguém não ouve, é porque não precisa. Se alguém não ouve, é porque, meu Deus, verdadeiramente, ó Senhor Deus, não faz tanto caso dela assim, mas eu faço. Eu tomo posse da Tua palavra na minha vida, e eu tenho certeza que as Tuas promessas vão se cumprir na minha vida e na vida de todos aqueles que Te buscam, ó Deus, por meio da orientação que vem da Tua palavra. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, eu oro para a Tua glória, segundo a Tua vontade. Amém e graças a Deus. Que o nosso Deus em Cristo possa abençoar a nossa vida. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão, você, minha irmã, meu amigo. Que o Senhor estenda as suas mãos de poder, de vitória, e te conceda a paz nesse dia. Louvado seja Deus. A palavra de hoje está escrita para a minha vida e para a sua vida em 2 Samuel, capítulo de número 9. Aqui nesta palavra nós vamos encontrar a bondade do rei Davi para com o filho de Jonatas. Louvado seja Deus. Esta palavra, ela é muito forte. Esta palavra, ela é muito poderosa, porque nós podemos aprender, louvado seja Deus, como Deus trabalha para honrar a vida de uma pessoa. E não, nós vamos ler o texto e depois nós vamos estar falando algumas coisas com relação ao que o texto nos apresenta. Diz assim: disse Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, o nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou Davi. Ziba lhe respondeu: está na casa de Malqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Melqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse Davi:
Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E tu comerás pão sempre na minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão e coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Que palavra maravilhosa. Meus queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, você que gosta de ler a Bíblia, você que gosta de ouvir mensagens bíblicas, louvado seja Deus. Esse texto é um texto muito pertinente para que nós possamos extrair algumas verdades para as nossas vidas nesses dias atuais. Louvado seja Deus. O texto apresenta aqui, louvado seja Deus, uma restituição a Mefibosete. Louvado seja Deus. Fala de restituição. O texto está falando de restituição, de honra, de tirar de um lugar para outro, de sentar em uma mesa, louvado seja Deus, e comer com o rei. Louvado seja Deus. Hoje eu não sei, louvado seja Deus, o que você está enfrentando. Eu não sei o que você está passando, mas eu convido você a permanecer assistindo esta palavra, ouvindo esta palavra, e Deus vai falar ao teu coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, e essa tua história vai começar a mudar a partir de hoje, a partir de agora, quando você começar a ouvir esta palavra. Nós entendemos a história, um pouco nós conhecemos da história. A história do rei Saul, um rei pedido pela nação israelita, porque a nação israelita, elas vendo as suas vizinhanças, tendo seus reis que iam às suas guerras montados em seus cavalos, ela também desejou ter um rei para fazer o mesmo, copiar, porque hoje existe o copiar, as pessoas vivem copiando o outro, não é verdade? É uma tal de copiar. Então a nação de Israel tentou copiar os modelos de outras nações, mas Deus era o seu rei, era Deus quem guerreava as guerras de Israel. Mas a partir do momento que eles pediram a Samuel profeta, que queria um rei que pudesse sair na frente das suas batalhas, isso diante dos olhos de Deus foi muito mal, mas o Senhor atendeu o pedido do povo. Deixa eu te dizer algo aqui logo da parte de Deus. Você pode até estar pedindo algo a Deus, que este algo diante dos olhos de Deus não é bom, mas se tu insistir pedindo, Deus vai conceder por conta da tua insistência. É dentro dessa vontade permissiva. Então Deus permitiu que o profeta escolhesse alguém, ungisse a rei, entregasse ao povo. Não era isso que o povo estava querendo? Então, a partir do momento que Saul foi separado e ele passou agora a reinar sobre Israel, Deus deu a ele algumas missões para enfrentar alguns inimigos de Deus. E nessas missões que Saul saiu com seu exército, logo nas primeiras missões ele falhou, ele desobedeceu a Deus. Ele passou a agir de acordo com a sua vontade. E aqui eu faço outra observação. Nós só conhecemos as pessoas quando damos a essas pessoas o poder. Louvado seja Deus.
Então a pessoa sem o poder é uma coisa, com poder é outra coisa. Então ninguém conhecia Saul, até que deu a ele o poder. Então quando ele teve o poder em suas mãos, que ele se viu ali na frente do povo de Deus, na frente do exército, então ele começou a tomar decisões sem consultar a Deus, e passou a agir acima da vontade de Deus, tomando a direção da sua vida, sem consultar a Deus, se poderia ir à guerra, se não poderia ir, o que poderia fazer, o que não poderia fazer. Ele começou a tomar decisões sem a participação de Deus. E foi aí que Saul começou a entrar em um caminho de declínio diante de Deus, e também diante dos seus inimigos, até o ponto que ele foi massacrado pelos seus inimigos. E quando ele se viu diante do massacre, ele então tira a sua espada e se mata. Ele se lança sobre a sua espada e ainda pediu o seu pajé ali para terminar de fazer o serviço, porque ele não queria cair na mão dos seus inimigos. Então Saul é morto. Jonatas era filho de Saul e amigo de Davi. Eles tinham uma amizade tão forte que era mais do que um irmão, de acordo com os ensinamentos. Louvado seja Deus. Era uma amizade muito íntima de Davi e Saul. Era amigo de verdade. Mas Jonas também perdeu a sua vida por conta do pai na guerra. Então Davi, ele assume o reinado de Israel. Tempos depois, Davi se apresenta e procurou saber dos seus servos, dos seus criados, se existia alguém da família de Saul que ainda estivesse vivo. E aqui o texto diz que na casa de Davi havia um homem que conhecia muito bem Saul e a sua família, a sua descendência. E este homem se apresenta diante de Davi e diz: eu conheço uma pessoa, louvado seja Deus, que é filho de Jonatas, filho de Saul. E então Davi diz: traz ele até mim. Onde ele está? Primeiro o rei perguntou: onde ele está? Então aquele mensageiro disse: ele está em Lodebar. A palavra Lodebar, meus amados ouvintes da palavra de Deus, significa, de acordo com o dicionário formal, significa uma pessoa sem terra. É uma palavra de origem hebraica que significa sem pasto, sem terra. Então, Mefibosete estava vivendo de favor. Ele não tinha terra. Primeiro, que a terra que pertencia ao seu avô estava agora sob o comando do rei Davi. Ele estava em um lugar chamado Lodebar. E aqui no versículo de número 5 está escrito assim: então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Malqui, filho de Amiel. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, em sinal de reverência, porque agora Davi tinha sido levantado como rei de Israel, e estava ali agora a decisão sobre Davi de decidir sobre o restante da descendência de Saul. Louvado seja Deus. E aqui disse-lhe Davi a Mefibosete, ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. Te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre na minha mesa. A partir do momento, meus amados ouvintes, que o jovem Mefibosete, ele recebeu
esta palavra do rei Davi, não temas. Por quê? Por que Davi falou para Mefibosete, não temas? Porque Davi, ele era o rei de Israel. Saul tinha perecido na guerra com Jonatas. E estava sobre agora Davi o direito de decidir sobre a vida dele. Então, Davi trouxe uma palavra que ele viesse acalmar o coração. E hoje eu estou aqui da parte de Deus para te trazer uma palavra que venha acalmar o teu coração. Eu não sei qual é o contexto que você está vivendo agora. Eu não sei qual é a prova que você está enfrentando. Mas hoje eu estou aqui da parte de Deus para te dizer, não temas, pois a palavra, louvado seja Deus, é de favorecimento, é de exaltação, louvado seja Deus, é de restituição. Receba esta palavra, tome posse na sua vida e glorifique a Deus, louvado seja Deus. Agora nós devemos analisar a reação de Mefibosete. Isso é importante, louvado seja Deus. Se eu quisesse dar um título para essa mensagem, eu colocaria, louvado seja Deus, chamado de Lodebar, para sentar na mesa do rei, louvado seja Deus. Aqui, louvado seja Deus, nós aprendemos uma coisa com Mefibosete, o estado emocional que ele se encontrava, como ele se comportou ao se apresentar diante do rei. E aqui, meus amados ouvintes, meus amados irmãos, eu pergunto para você, como você tem se comportado na presença dos reis e Senhor dos senhores? Como você tem se apresentado diante do rei de toda a terra? Como você tem se apresentado? Como você se vê diante do rei? Uma pessoa indigna? Uma pessoa que não merece nada? Uma pessoa que não é digna de ter uma vida restituída, uma vida financeira restituída? Uma pessoa que se acha indigna de ter um casamento restituído? Uma pessoa que se acha indigna de ver a sua família restituída? O seu emocional restituído, as suas relações que foram quebradas, restituídas? É assim que você se vê? Mas deixa eu falar para você. Não importa como você está se vendo agora, diante do rei. O que importa é que o rei, ele decidiu te honrar sem olhar para o que você pensa. Porque se Davi pensasse no que ele disse, ele teria retirado as propostas. Mas se Deus está me trazendo esta palavra nesta tarde para você, é porque Deus tem algo para fazer na tua vida. Ele quer restituir tudo que você perdeu. Tome posse se você crê. Se não crê, deixa passar para quem crê. Louvado seja Deus. Então ele se achou uma pessoa indigna. Olha só, no versículo 8, como ele se achou. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha como esse jovem, ele se via. Olha como esse jovem, ele se comportou diante de Davi. Por que ele se sentia assim? Por que ele se sentia como um cão morto? Imagine, pare e pense, um cão morto, um cachorro morto. Ele se comparou com um cachorro morto. Quem olha, as pessoas não estão olhando nem para os cachorros vivos, quanto mais para o cachorro morto. Ele se sentia como um cachorro morto. Quem sou eu? Ele se comparou como um cachorro morto. Como você se vê, meu amado irmão? Você, meu amigo, como você está se vendo? Hoje Deus está chegando para mudar essa imagem que você tem de você mesmo. Pense positivo. Pense que você foi uma pessoa criada por Deus, que uma vez que nós entregamos a nossa vida a Cristo e com Ele fazemos uma aliança,
Nós somos filhos de Deus e temos o mesmo direito que outros têm, que está lá em cima, em uma posição de honra, que tem uma vida financeira elevada, que tem um casamento ajustado, uma família ajustada. E às vezes você olha para tudo isso e se acha como um cão morto, uma pessoa indigna de ser abençoado por Deus. Mas hoje eu estou aqui para te dizer da parte de Deus que o Senhor vai te abençoar, em nome de Jesus, não importando a condição que você se encontra. Então nós precisamos saber que nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, no Evangelho de João, capítulo de número 1, verso 11, que Deus enviou seu Filho, e ele veio para que era seus, e os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, Deus lhe fez filho de Deus. Então, se você fez uma aliança com Cristo, você é filho e filha de Deus, e hoje, por meio desta palavra, Jesus está te chamando para você sentar na mesa com Ele e comer o que é bom. Talvez você esteja esquecido. Aquele jovem estava esquecido, abandonado, morando de favor, porque aqui o texto diz, a palavra Lodebar significa sem terra, estava vivendo de favor. Talvez você esteja vivendo essa mesma condição, vivendo de favor, vivendo de casa de alugada. Você olha para um lado, você olha para o outro, e você não vê saída. Mas hoje eu estou aqui para te dizer que Deus chega no teu cenário para mudar essa tua história. Ele chega hoje por meio desta palavra para mudar a minha e a sua história, porque nós estamos em terra estranha. Louvado seja Deus. Mas quando Deus manda chamar, louvado seja Deus, Ele garante a vitória. E hoje, eu tenho certeza que Deus nos chamou para nos honrar. Ainda que o inferno todo se levante, se opondo, Deus joga tudo por terra, porque quem Deus escolheu, o diabo não pode fazer nada. Receba esta palavra, seja fortalecido e fortalecida em nome de Jesus. Então, para concluir, louvado seja Deus, eu quero te dizer, não importa a tua condição, o Senhor escolheu você. Essa palavra não é para qualquer pessoa. Sabe por quê, meu amado? Porque nem todos vão ouvir, louvado seja Deus, esta mensagem. As pessoas estão acostumadas somente a curtir coisas, mas não ouvir a palavra de Deus que muda, que transforma e que gera vida. As pessoas estão acostumadas a ver os status, aquilo que os homens, as pessoas mostram por fora, mas Deus quer falar com você por dentro, é por meio desta palavra, louvado seja Deus. Nós precisamos se concentrar em ouvir a palavra de Deus e não ficar olhando imagens e curtindo imagens. Receba esta palavra da parte de Deus, aprenda a tirar tempo para ouvir a mensagem, para que Deus possa cumprir as promessas na sua vida. Eu sei que esta palavra está falando com alguém. Se não fala com você, fala comigo. Louvado seja Deus, eu sei. Então, a palavra foi essa. Versículo 7, concluindo com esse versículo 7. Quando Davi disse, então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo. Por amor de Jonatas, teu pai, te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre na minha mesa. Então, Mefibosete teve a restituição, o direito, porque Davi era um homem justo. Isso é importante frisar isso aqui, que o rei Davi era um homem justo e fez justiça. Nós fomos chamados por Deus para ser justos e fazer justiça nesta terra. Louvado seja Deus. O injusto jamais iria devolver as terras de Saul para aquele jovem. Um líder injusto jamais faria isso.
jamais ia reconhecer o direito do outro, mas Davi era justo, e por isso que a Bíblia frisa em dizer que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porque se nós quisermos ser segundo o coração de Deus, precisamos viver e praticar a justiça. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele teve tudo restituído, mas teve uma palavra da parte de Davi para Mefibosete, quando ele disse: tuas terras, tudo será restituído para ti, porém tu tem uma cadeira na minha mesa. Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Não importa que as pessoas nos desprezem, não importa o que diga de mim, o que diga de você, o que importa é que Deus já separou uma cadeira. Louvado seja Deus! E nessa cadeira só quem vai sentar é quem Deus escolheu. Louvado seja Deus! Se a palavra é para você, tome posse. Se não é, deixa passar, porque Deus, Ele hoje está por meio desta palavra trazendo honrarias para o bem. Que Deus possa nos abençoar. Diga: essa palavra é para mim, essa cadeira é para mim, essa honraria é para mim. Então, se você está vivendo, deixa eu falar algo para você aqui, só é para você se você estiver nesse estado que esse jovem estava, humilhado, se sentindo um cão morto, uma pessoa que tinha deficiência física, e por isso mesmo tinha essa autoimagem dele próprio, talvez porque a sociedade que ele vivia rejeitava as pessoas que tinham problema de saúde. E hoje não é diferente não. Qualquer defeito que nós temos, as pessoas nos crucificam. Hoje é assim: se não tiver um português bom, é crucificado. Não importa se o homem tem caráter, não importa se o homem é homem de Deus, não importa se o homem é um homem de fé, tem que seguir as regras dos homens, tem que corresponder aos homens. Mas hoje eu estou aqui para dizer que eu não estou aqui para corresponder a homens. Eu estou aqui para corresponder ao meu Deus, o meu Senhor, o meu Rei, aquele que se entregou na cruz. Louvado seja Deus, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. É a esse, louvado seja Deus, que eu tenho satisfação para dar, porque Ele é o meu Deus. Ele me escolheu, Ele me tirou de Lodebar, Ele me tirou de uma terra, louvado seja Deus, uma terra de humilhação, e Ele vai continuar fazendo esse processo, porque Ele é o meu e o teu Deus. Tome posse desta palavra, e que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Amém.